Esse documentário fala sobre a área de fisioterapia traumato-ortopédica e tem o objetivo de apresentar sua história relacionando aos conhecimentos adquiridos durante o período letivo de universitários de fisioterapia da Faculdade Uniswan. Produzido por Alice, Alessandra, Alexandra, Cláudio, Késia, Juliana e Priscila. 2698 a.C. A origem da fisioterapia no mundo. 1879. O início da fisioterapia no Brasil. 1884. Santa Casa da Misericórdia, no Rio de Janeiro. 2004. Reconhecimento da traumato-ortopedia no Brasil. Uma história fascinante. Começa agora. O que é a fisioterapia? A fisioterapia é uma área das ciências da saúde com o objetivo principal de reabilitação. Ela atua em tratamentos preventivos antes que a pessoa adoeça, tratamentos curativos quando o paciente está passando por um processo de adoecimento e também tratamentos reabilitativos quando a doença já passou e deixou sequelas a serem tratadas. No mundo, a fisioterapia tem origem em 2698 a.C., na China, com cinesioterapia, e evoluiu na Índia e Grécia, com Hipócrates usando massagens e exercícios para tratar doenças. Já no Brasil, a fisioterapia foi introduzida principalmente para assistência curativa e reabilitadora de vítimas de guerra, acidentes de trabalho e doenças como a poliomielite. Em 1879, a fisioterapia iniciou-se no Brasil com eletricidade médica e hidroterapia no Rio de Janeiro. Em 1884, o Hospital de Misericórdia do Rio de Janeiro, a Santa Casa da Misericórdia, estabeleceu o primeiro serviço de fisioterapia da América do Sul. Em 1919, o Departamento de Eletricidade Médica foi criado em São Paulo, marcando um avanço da fisioterapia no Brasil. Em 1951, a USP lançou o primeiro curso para técnicos na área, e 3 anos depois, a ABBR foi fundada para tratar vítimas de pólio e pessoas com sequelas motoras. Em 1969, já existiam 6 escolas de fisioterapia no Brasil, e após o presidente Costa e Silva sofrer um AVC, a profissão foi oficializada pelo Decreto-Lei 938, em 13 de outubro desse mesmo ano. Antes disso, as técnicas de reabilitação eram realizadas por médicos e enfermeiros. COFITO e CREFITO. O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, COFITO, foi criado em 1975, instituído pela Lei Federal nº 6.316. Sua sede fica em Brasília, e sua função é normatizar e controlar em nível nacional as profissões de fisioterapia e terapia ocupacional, assegurando que os profissionais atuem conforme as leis federais. Já o CREFITO, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, também foi criado pela Lei nº 6.316 em 17 de dezembro de 1975. Ele é responsável por regulamentar e fiscalizar as profissões de fisioterapia e terapia ocupacional em nível regional, garantindo ética e qualidade nos serviços prestados. Para atuar em qualquer área da fisioterapia, é obrigatório que o profissional tenha registro no CREFITO da sua região, conforme a Resolução nº 468/2016 do COFITO. O que significa o símbolo da fisioterapia? Aprovado pelo COFITO em 27 de fevereiro de 2002, esse símbolo é basicamente composto por 3 elementos. Primeiro, as serpentes, que representam a busca do saber e a regeneração. Segundo, o raio, que simboliza a transmissão do conhecimento. E terceiro, o camafeu, que é relacionado à capacidade de atrair boa sorte. Fisioterapia traumato-ortopédica. A fisioterapia traumato-ortopédica, como especialidade dentro da fisioterapia, começou a se desenvolver mais concretamente no século XX, sendo oficializada no Brasil pelo COFITO através da Resolução nº 260 de 11 de fevereiro de 2004. Apesar de seu reconhecimento formal recente, suas raízes estão ligadas ao surgimento da própria fisioterapia, que evoluiu para atender à necessidade de reabilitar pessoas com lesões musculoesqueléticas e traumas, como lesões por esforços repetitivos, hérnia de disco, osteoartrose, tendinite, entre outros. Esta área é fundamental para ajudar o paciente a retomar seu ritmo de vida anterior, sem comprometer sua capacidade de realizar atividades cotidianas. Como se tornar um fisioterapeuta especialista em traumato-ortopedia? O título de especialista profissional em fisioterapia traumato-ortopédica é emitido pela Abrafito e o COFITO.
A Abrafito, Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica, é uma entidade que representa fisioterapeutas especializados da área de traumato-ortopedia no Brasil. Ela tem como objetivo promover o desenvolvimento científico e profissional desses fisioterapeutas, oferecendo cursos, palestras, publicações e outros recursos que ajudam a aprimorar o conhecimento e as práticas dessa área. Para se qualificar nessa especialidade, o fisioterapeuta deve estar inscrito no CREFITO há pelo menos 2 anos consecutivos ou intermitentes. O título é obtido após aprovação no exame de concessão de título, que é composto por um exame de conhecimento com questões de múltipla escolha e dissertativas, junto a uma prova de títulos, que avalia a documentação comprobatória da experiência e aperfeiçoamento do profissional na especialidade. O exame é promovido pelo COFITO, em parceria com a Abrafito, e pode ocorrer anualmente ou a cada 2 anos, dependendo da demanda. O título permite ao fisioterapeuta ser mais assertivo no diagnóstico diferencial, evitando procedimentos desnecessários e erros, além de garantir uma melhor adesão às diretrizes clínicas baseadas em evidências. O profissional dessa área tem, em média, um salário de R$ 6.000 mensais. A importância do conhecimento filosófico no tratamento fisioterapêutico. O conhecimento filosófico é fundamental para os profissionais de saúde, pois a base da ciência reside no questionamento. A filosofia nos ensina os diferentes tipos de conhecimento e estimula o pensamento crítico, permitindo que esses conhecimentos sejam aplicados de forma eficaz. No contexto do cuidado com o paciente, a filosofia nos ajuda a ressignificar nossa abordagem, compreendendo a importância de lidar com a diversidade social e cultural de cada indivíduo. É essencial que os profissionais de saúde entendam que seus pacientes podem ter origens sociais e culturais distintas e podem necessitar de cuidados sensíveis e respeitosos. A filosofia, portanto, orienta o profissional a oferecer ajuda de maneira empática, sem impor preconceitos ou julgamentos. A importância da antropologia para o fisioterapeuta. A antropologia se trata do estudo sobre as pessoas e suas formas de viver, buscando entender a diversidade cultural, física e social entre diferentes sociedades. Ela ressalta que não existe apenas uma maneira correta de viver ou pensar, assim, promovendo o respeito pelas diferenças entre as culturas. Ela é dividida em 3 ramos principais. Primeiro, antropologia física ou biológica, que foca nos aspectos físicos do ser humano, estudando como características biológicas se desenvolveram nas sociedades. Segundo, antropologia cultural, que explora a diversidade cultural, analisando costumes, valores, religiões e culinárias, tanto de grupos atuais quanto extintos. E terceiro, antropologia social, que examina a organização das sociedades. Para o fisioterapeuta, a antropologia permite um entendimento mais amplo dos pacientes, respeitando suas características individuais e culturais, o que contribui para um tratamento mais eficaz e personalizado. O impacto das classes sociais no tratamento fisioterapêutico. A sociologia é a ciência humana que estuda a formação do homem na sociedade e os processos que interligam os indivíduos em associações, grupos e instituições. Sabe-se que a fisioterapia tem o poder de transformar vidas, mas o acesso a ela pode variar de acordo com a classe social do indivíduo. Quem pertence a classes mais altas, muitas vezes encontra facilidade em receber tratamentos personalizados e cuidados especiais, enquanto aqueles de classes mais baixas enfrentam desafios e limitações econômicas. Mesmo assim, a fisioterapia é um ato de carinho e cuidado, que traz alívio, restaura movimentos e devolve a alegria de viver para pessoas de todas as idades. Por isso, é tão importante que todos, sem exceção, possam ter acesso a esses cuidados. Garantir que cada pessoa de qualquer classe social tenha a oportunidade de receber esse cuidado é uma forma de promover mais saúde, mais bem-estar e, acima de tudo, mais amor ao próximo. Mudanças climáticas versus a fisioterapia traumato-ortopédica. A OMS, Organização Mundial da Saúde, tem demonstrado grande preocupação com os riscos relacionados às mudanças climáticas, como inundações, deslizamentos e hipertermia. Esses eventos afetam com mais frequência as populações mais vulneráveis, como idosos, moradores de rua e comunidades pobres, que têm menos acesso a cuidados de saúde adequados. Relacionando isso com os pacientes de fisioterapia, as temperaturas mais baixas podem agravar condições pré-existentes como artrite reumatoide e artrose, causando rigidez muscular e aumento de dores. Já o calor intenso e tempestades podem aumentar o risco de acidentes cotidianos e traumas, resultando em uma maior demanda pela fisioterapia traumato-ortopédica. Com isso, os fisioterapeutas precisam se adaptar constantemente às condições climáticas, criando estratégias para otimizar o tratamento dos seus pacientes, pensando sempre no bem-estar deles. A importância da família e da equipe multidisciplinar e interdisciplinar.
O papel da família é essencial no cuidado de pacientes com lesões traumato-ortopédicas. Mesmo que o trauma pareça leve, é necessário considerar o impacto emocional e físico que pode tornar o indivíduo incapacitado. A relação de afeto entre o paciente e sua família é fundamental, especialmente quando alguém que antes era ativo se encontra impossibilitado de realizar suas atividades diárias. Nesse cenário, a família deve assumir a responsabilidade do cuidado, enquanto o profissional de saúde orienta as melhores formas de conduzir esse processo. O profissional deve guiar a família sobre adaptações necessárias no ambiente doméstico, como a adequação de calçados e a criação de estratégias que minimizem o impacto da lesão nas funções diárias do paciente. Essas orientações são essenciais para que o problema não interfira nas atividades do paciente e para que a família consiga lidar com a situação sem abalo emocional. Além disso, a participação de uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar é muito importante, pois o fisioterapeuta por si só não consegue suprir todas as necessidades do paciente. A colaboração com outros profissionais, como terapeutas ocupacionais, psicólogos e médicos, é crucial para garantir uma reabilitação mais eficaz e um suporte adequado ao paciente e à sua família. Essa abordagem integrada promove uma recuperação mais eficiente e contribui para a melhora da qualidade de vida, tanto do paciente quanto de seus familiares. O que é o SUS e como a 8ª Conferência Nacional de Saúde vai impactar na área de traumato-ortopedia? De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a saúde faz parte dos direitos de todo ser humano. Pensando nisso que o SUS foi criado. O SUS, Sistema Único de Saúde, é o Sistema Brasileiro de Saúde Pública, que tem o objetivo de garantir o acesso universal e igualitário à saúde para toda a população. Ele oferece uma ampla gama de serviços, desde consultas médicas até internações hospitalares, além de ações de prevenção e promoção da saúde. O SUS foi estabelecido pela Constituição de 1988 através da Lei nº 8080 de 1990 e é financiado por meio de recursos públicos. Sua gestão envolve a integração de esferas federais, estaduais e municipais. O SUS possui 3 princípios doutrinários: a universalidade, que preconiza a saúde como um direito universal e de todos; a equidade, que auxilia a diminuir a desigualdade; e, por fim, a integralidade, que considera o indivíduo como um todo e busca tratá-lo de forma integral. Além disso, ele é dividido em 3 níveis de atenção à saúde, sendo eles: o nível de atenção primário, que é o ponto de contato inicial com o sistema de saúde; o nível de atenção secundário, que oferece cuidados especializados de diagnósticos mais complexos; e o nível de atenção terciário, que é reservado para casos mais graves, onde requer intervenções altamente especializadas. A fisioterapia é uma área da saúde que desempenha um papel essencial em todos os níveis de atenção à saúde, com um foco principal na atenção terciária. A fisioterapia traumato-ortopédica, no primeiro nível de atenção à saúde, educa o paciente sobre hábitos saudáveis e ergonomia, incentivando um estilo de vida ativo com programas de exercícios para evitar lesões. Já no segundo nível de atenção, a fisioterapia traumato-ortopédica oferece atendimento especializado a pacientes com traumas, fraturas e problemas ortopédicos, buscando reabilitar e restaurar a funcionalidade do paciente. E no nível terciário, onde envolve alta complexidade, a fisioterapia traumato-ortopédica pode atuar na reabilitação de pacientes que passaram por cirurgias ortopédicas, ajudando na recuperação de lesões traumáticas graves, como fraturas múltiplas ou lesões esportivas. Agora, graças à 8ª Conferência Nacional de Saúde realizada em 1986, que impulsionou a criação do SUS, defendendo a saúde como um direito universal para todos, a fisioterapia e suas especialidades passaram a ter mais destaque. Com isso, o SUS passou a incorporar tratamentos de fisioterapia em unidades públicas, permitindo maior acesso a tratamentos preventivos e de reabilitação, consolidando a fisioterapia traumato-ortopédica como uma especialidade essencial na recuperação física e motora dos pacientes. A importância da Política Nacional de Humanização e do Código de Ética da Fisioterapia. A PNH, Política de Humanização, surgiu no ano de 2003 com o intuito de gerir e efetivar os direitos do SUS. A PNH estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários para construir processos coletivos de relações de poder, trabalho e afeto, que muitas vezes produzem atitudes e práticas desumanizadoras que inibem a autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais da saúde e dos usuários no cuidado de si. A humanização na saúde é um conceito construído por relacionamentos interpessoais de qualidade, questões estruturais e éticas. É muito importante para o fisioterapeuta, pois vem de um olhar diferenciado em direção ao paciente, isto é, enxergando-o como um ser humano completo e que precisa de acolhimento para ter uma recuperação satisfatória. A humanização no SUS preconiza que os profissionais da saúde compreendam que o trabalho em saúde deve transformar as necessidades humanas e fortalecer a vida, além de garantir o acesso, estabelecendo atenção e cuidados integrais com equidade. Humanizar, portanto, é compreender a necessidade do paciente, avaliando seus determinantes sociais e proporcionando um tratamento mais afetivo e
personalizado. Falando sobre a ética, ela também é fundamental para o fisioterapeuta, pois se trata de um conjunto de valores e padrões que define o comportamento de um indivíduo ou de um grupo. A ética ensina a melhor forma de agir e de se comportar em sociedade. Dessa maneira que o Código de Ética da Fisioterapia foi criado. Esse código é essencial para garantir que os fisioterapeutas atuem com respeito, competência, responsabilidade e com a garantia de um cuidado humanizado. Ele protege os direitos dos pacientes, orienta o profissional em dilemas éticos e fortalece a confiança da sociedade na profissão. São pilares que sustentam a qualidade do atendimento, assegurando que o profissional atue de forma justa, responsável e humana. O que um especialista em fisioterapia traumato-ortopédica tem a dizer sobre a área? Entrevista com o Dr. Álvaro Margutti, fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Ginástica Artística. Doutora Álvaro, por que você escolheu a fisioterapia de trauma? Bom, escolhi a fisioterapia traumato-ortopédica justamente pelo fato de querer trabalhar nessa área, querer trabalhar com esporte, mas na época eu não tinha ainda acessibilidade ao esporte, eu não sabia se eu iria conseguir de fato. Então eu tentei unir uma área que eu poderia trabalhar tanto fora do esporte quanto no esporte. Então a traumato-ortopédica se faz presente dentro da área esportiva também, é um complemento. Então eu quis fazer de imediato uma área ali que eu conseguisse trabalhar nos dois sentidos. E de que forma ela impacta na vida dos seus pacientes? De uma forma totalmente positiva. É muito gratificante quando um paciente tem uma dor, o paciente não consegue dormir, o paciente não consegue pegar um netinho no colo, filho, e você poder mudar a vida dele. Não é só tratar a dor, mas mudar a qualidade de vida, propor momentos para aquele paciente, o paciente que não consegue andar por alguma disfunção, por algum trauma, por alguma coisa ocorrida, e você poder atuar no sentido, não só no fato de tratar e curar o paciente, mas no fato de mudar a vida do paciente. Eu acredito que na nossa área a gente tem um impacto muito grande na vida de transformar e fazer parte da vida da pessoa. Então eu acho que aquele paciente vai lembrar da gente pelo resto da vida por um ato de melhora, de cura, que a gente vai promover para ele. E agora, o que os pacientes têm a dizer sobre a área? Olá, me chamo Eliseu Jones, tenho 41 anos. Recentemente, no trabalho, eu tive uma queda de escada, no qual me ocasionou uma lesão parcial no tendão do manguito rotator no ombro esquerdo. Procurando um profissional de ortopedia, ele me indicou a fisioterapia. E assim eu fiz. E com o passar das sessões, fui obtendo um grande sucesso na melhoria do braço. A maniabilidade, a força, as dores diminuíram. Então, quero deixar claro aqui a importância da fisioterapia na minha vida. Estou muito feliz com os resultados, com a melhoria e acredito que vou ficar 100%. Então fica aqui o meu parabéns ao profissional de fisioterapia, que isso é muito importante. A fisioterapia, ela dá resultado e ela é muito importante. Sou Graziele, sofri um acidente, tenho 9 parafusos, 2 placas na perna esquerda. Eu sofri uma queda e foi rompido, quebrei, né, a perna esquerda, platô tibial. Tive uma ajuda de uma pessoa assim maravilhosa, que foi a Natália, fisioterapeuta. Ela me ajudou muito, muito, Natália Andrade. Ela foi, assim, primordial para a minha recuperação. Se não fosse a Natália, eu falo isso para ela, né? Se não fosse a Natália, eu não ia ter conseguido voltar a andar. Conclusão. A partir disso, concluímos que a fisioterapia é muito mais que a recuperação física. É um ato de cuidado e dedicação. Especialmente na área de traumato-ortopedia, o fisioterapeuta ele guia cada paciente com atenção, paciência e empatia, ajudando a resgatar não apenas os movimentos, mas também a confiança e a alegria de viver. Fisioterapeuta são agentes de transformação, restaurando saúde, a mobilidade e a qualidade de vida dos pacientes. Quando a pessoa sofre uma lesão, as limitações físicas impactam diretamente sobre o bem-estar emocional, suas atividades diárias e até a forma como interage com o mundo. O fisioterapeuta, com conhecimento técnico e cuidado humano, guia cada paciente nesse processo de recuperação, desenvolvendo a confiança no próprio corpo e a capacidade de viver plenamente. Na área de trauma ortopédica, esse trabalho é ainda mais sensível, pois trata de reconstruir literalmente o movimento e a força. Assim, nós, fisioterapeutas, cuidamos não só do corpo, mas do amor da vida de alguém, como um amigo, familiar ou alguém muito especial. No fim, a fisioterapia é mais do que uma profissão, é uma missão. Cada paciente que se recupera é uma prova que esse movimento é vida. E cuidar desse movimento é cuidar de algo essencial.
Créditos finais. Alice Mesquita, roteiro e entrevista. Alessandra Lopes, roteiro e... Alexandra Viana, roteiro e entrevista. Cláudio Júnior, roteiro e edição. Kézia Gonçalves, roteiro e... Juliana Amaral, roteiro e... Priscila Chagas, roteiro e entrevista.